Oi, pessoal, tudo bom? Bom, como vocês já têm visto, nessa segunda unidade a gente está aprimorando, aprofundando vários requisitos das nossas peças. Então, nós já vimos a parte do endereçamento, nós já vimos também um pouco mais sobre os pedidos e nós já vimos sobre o valor da causa. Nessa semana e na próxima, nós vamos estudar um pouco mais a fundo a questão das provas. E eu peço que vocês tenham bastante atenção nessas aulas. Por quê? Porque as provas, elas são importantíssimas para o nosso processo, já que elas são as peças fundamentais, elas são as peças-chaves para o nosso quebra-cabeça. São com as provas que nós conseguimos provar se o direito é nosso ou, se você for o réu, se o direito não é do autor. São as provas que vão demonstrar para o juiz se esse direito existe ou se ele não existe. Porque o que acontece? Veja uma situação como ela funciona em concreto. O juiz ele foi instituído pela lei através de concurso público para analisar esses casos e poder julgar, já que ele não pode deixar de julgar os casos que chegarem para ele. Mas tudo que é trago para ele decidir, nem sempre é algo do cotidiano dele, ou nem sempre é algo muito óbvio, muito claro. Então ele precisa entender o que aconteceu naquela situação e analisar de quem é o melhor direito. Concorda comigo que, além de o juiz não ter obrigação de conhecer todos os fatos desse mundo, ele também não tem como saber exatamente o que aconteceu no seu caso concreto. Observe, vamos tratar de uma coisa simples, como compra e venda de um imóvel. Ainda que eu diga lá que eu comprei aquele imóvel e junte os comprovantes e etc., mas eu não tenho a escritura pública. Eu simplesmente dizer para o juiz que eu comprei esse imóvel, juntei os documentos, juntei os comprovantes, de compra e que eu quero lá que seja reconhecido que esse imóvel é meu para que eu possa registrar a escritura pública, não gera assim a obrigação de o juiz de fazer uma análise desse caso e lhe dar a escritura pública. Ele deve ouvir a outra parte, ele deve analisar esses documentos para saber se o que você está falando está de acordo com a realidade dos fatos. E aí, ouvindo a outra parte, ele vai poder entender, porque aí a outra parte pode dizer: não, veja, ele não tem direito à escritura pública porque ele pagou sim as parcelas, mas ele não pagou as obrigações secundárias, ele não pagou os impostos. Ele me prometeu uma outra coisa, o nosso contrato não era só o pagamento, o nosso contrato também era algumas obrigações de fazer e isso não foi feito, então ele precisa cumprir e tal. E como é que eu vou demonstrar que ele não tem direito a essas questões? Trazendo provas para o processo. Então, é muito importante as provas porque elas vão trazer fatos constitutivos, fatos que constroem, que surgem, que demonstram os meios em que existem aquele direito e também aqueles fatos extintivos ou modificativos, ou seja, aqueles fatos que excluem o direito ou então que modificam o direito. Eles dizem assim, certo, o direito realmente existe, mas não é bem assim como você está trazendo. Então, as provas, elas vão ser o nosso coringa do processo. Elas vão ser partes fundamentais por isso, porque elas são a raiz, elas são a alma do processo. Sem elas, um processo seria baseado completamente em suposições. E por suposições, a gente não pode presumir que nenhum direito exista ou deixe de existir. Então, é muito importante essa parte do processo. A nossa prova ela vai estar lá no nosso Código de Processo Civil, a partir do artigo 369 do CPC, e ela também está no nosso Código Civil, a partir do artigo 212 do Código Civil. Então, eu peço que vocês abram o vadimécum de vocês e façam uma marcação simples.
nesses dois artigos iniciais, o 312 do Código Civil e o 369 do Código de Processo Civil. E dê uma lida. Se você puder, se você tiver disponibilidade, dê uma pausa nesse vídeo e analise esses artigos antes. Pausa o vídeo agora, dá uma lida neles, para que você já venha para essa aula com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de dúvidas, um pouco mais de... que a sua cabeça ferva um pouquinho sobre o assunto para você entrar mais profundo com a gente. Se não, vamos continuar e se você puder pausar, você já volta com a gente. O que acontece? O direito de prova no processo, ele é tão importante, ele é tão a veia do processo que ele tem as nossas garantias constitucionais. Como vocês já devem ter visto na aula de constitucional de vocês, a Constituição ela visa abarcar e proteger todos os direitos mais importantes da população. Então, a nossa sociedade ela tem a alma ali instaurada na Constituição. E o nosso direito de prova está lá na Constituição, com base em 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio do contraditório, o segundo da ampla defesa e o terceiro é do princípio do acesso à justiça. Isso porque, vamos lá, o princípio do contraditório ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que toda pessoa que for acusada, ela tem o direito de se defender no processo por todos os meios de defesa admitidos em direito. O que isso vai querer dizer? Ela vai precisar, quem está sendo acusado, ele tem o direito de se defender. Não é uma opção que o juiz dá, é um direito dele, é um direito constitucional. Ninguém pode tirar isso dele. E esse direito de se defender, ele é como? Além de meras alegações, através das provas. E quando eu digo todos os meios de defesa admitidos em direito, eu estou dizendo todos os tipos de provas admitidos em direito também. Não só a formatação dessas defesas, mas também o modo como essa defesa vai ser feita em relação à provação. Então, as provas também são admitidas de uma maneira muito ampla. Já o princípio da ampla defesa, ele pega o contraditório e ele soma uma coisinha. Por que o princípio da ampla defesa ele fala? Ele fala que a ampla defesa é você poder discutir amplamente aquela questão que está sendo traga no processo. Então, eu vou poder discutir até que se encerre a problemática. Claro que no processo a gente tem os limites de momento processual ali para produzir a prova e para manifestar sobre a prova. Mas a ampla defesa, ela vai exigir que naquele processo todas as partes tenham direito de se manifestar amplamente sobre tudo, principalmente sobre as provas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma perícia judicial no processo, após a perícia, o juiz é obrigado a abrir às partes momento para que as duas falem sobre isso. E se elas tiverem dúvidas ou questionamentos adicionais ao perito, ou algum esclarecimento que o perito precisa fazer, elas podem pedir lá no processo para que o perito esclareça ou para que o perito responda mais algumas perguntas. E se eu fizer esse tipo de questionamento, o juiz tem que intimar o perito para ele poder responder esses questionamentos, para ele poder falar sobre essas perguntas. E depois, quando voltar, quando o perito responder essas duas questões, eu ainda vou poder falar novamente sobre as provas, até que o juiz decida. Então, veja, quando se cria uma prova, é preciso que haja discussão plena no processo. E é isso que a gente chama de ampla defesa. Se as partes não puderam falar sobre as provas, não puderam discutir amplamente sobre as provas, não existe a ampla defesa no processo.
E a outra forma, a outra constituição desse princípio da ampla defesa dentro do nosso processo vai ser a produção da prova. Ou seja, as partes, elas têm o direito, lá pelo contraditório, de produzir todos os meios de defesa que o direito admite. O nosso princípio da ampla defesa, ele diz o quê? Que as partes podem criar e podem falar sobre todas as provas de forma ampla. Então, o nosso princípio da ampla defesa, ele não vai falar só sobre você discutir, só sobre você questionar as provas, mas também sobre a produção. Ele também vai dizer que essa produção, ela precisa ser estabelecida. Então, observe que o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, eles são intrínsecos, eles não se separam em momento algum. Eles estão ali juntos para permitir que o processo seja justo e que ele seja leal, para que as coisas aconteçam como devam acontecer e não como as pessoas entendam que é melhor. Todas as partes são iguais perante a lei e dentro de um processo não seria diferente. Então, sempre quando você pensar em provas, você vai lembrar de quais princípios principais? Do contraditório e da ampla defesa. Por quê? Porque são esses princípios que vão permitir que a sua prova, o seu processo seja analisado de forma ampla e que você possa efetivamente utilizar todos os meios de prova admitidos em lei. E que essas provas sejam valoradas, sejam questionadas e sejam objeto de análise no juiz. Outra coisa, por exemplo, se você faz uma produção de provas dentre vários documentos no processo, etc. Mas o juiz, quando ele vai sentenciar, ele não analisou seus documentos, ele analisou só os documentos do autor. Isso está indo de encontro a esses princípios? Sim, e muito. Por quê? Porque o seu direito de prova, o seu direito de ampla defesa, ele foi até admitido dentro do processo, mas ele foi ignorado na sentença. Isso não pode acontecer. É preciso que haja o respeito pelas provas que são produzidas e é obrigatório que elas sejam analisadas. Não significa que o convencimento do juiz deve estar de acordo com o que você provou. Ele não tem que concordar com todos os documentos, mas principalmente aqueles documentos que têm veracidade, que têm uma legalidade prevista em lei ou pela sociedade, não podem ser ignorados. Eu não posso juntar vários documentos dizendo que eu paguei pelo apartamento, mas o réu juntou a escritura em nome de outra pessoa depois desses documentos. Vamos dizer que eu juntei os comprovantes lá com data de 2019, mas eu, como réu, juntei uma escritura pública lá de 2020. O juiz não pode julgar simplesmente com base nos comprovantes de 2019. Ele tem que analisar esse documento de 2020 e analisar ou até deferir ou determinar a produção de provas a mais para verificar de quem é esse direito. E são, então, dois princípios extremamente importantes aí para o nosso assunto, que são as provas. O terceiro princípio, não menos importante, é o do princípio ao acesso à justiça, que ele vem ali coladinho com esses dois. Esses dois princípios iniciais, né, do contraditório e da ampla defesa, eles vão estar lá no nosso artigo 5º da Constituição, no inciso 55, e ele vai dizer expressamente assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo. Observe isso, judicial ou administrativo. Não me importa se há um juiz, ou se há um procurador, ou se é apenas uma análise da Receita Federal ou alguma coisa nesse sentido. Seja judicial ou administrativo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, eles têm que estar presentes. Claro que a gente sabe que em muitos órgãos administrativos
esse princípio não é respeitado, mas constitucionalmente isso é previsto. Então, se você tem um caso administrativo ou judicial que isso não foi respeitado, você tem os meios legais para que isso possa ser combatido, ok? E aí ele continua, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então, lá na nossa Constituição, ele está muito claro esse direito e ele deve ser respeitado de uma forma ampla. Fora isso, no nosso terceiro princípio, é o nosso princípio do acesso à justiça, né? E nosso princípio do acesso à justiça, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que as partes têm amplo direito de se defender, elas têm amplo direito de buscar o judiciário para poder ter o seu direito assegurado. Todas as pessoas têm o direito de fazer essa busca ao judiciário. E esse direito, por menor que seja ou por maior que seja, ele não vai poder ser. Você não vai poder deixar de analisar esse direito. As suas convicções pessoais sobre a análise ou não desse caso pouco importam. A lei, ela precisa ser analisada no caso concreto. Esse nosso princípio, que é o princípio do acesso à justiça, ele vai estar lá no artigo 5º, no inciso 35, e ele diz expressamente pra gente assim: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, por exemplo, um exemplo bem claro que a gente tem para esse tipo de situação são, por exemplo, aquelas ações que a gente tem muito comum no interior. Porque quando a gente muda do caráter social, às vezes nós temos algumas preocupações, algumas situações que elas vão além do natural. São situações específicas de um local. Então, por exemplo, se eu estou lá no meu interior, bem interior, e eu tenho uma galinha de estimação, e ali eu tenho lá a Josefina, e a Josefina é no meu coração. E eu gosto tanto dela, eu cuido tanto dela, que ela é um ente da minha família. E aí o meu vizinho estava com fome, e ele vai lá. Quando eu estava distraído, ou quando eu estava ocupado com as minhas outras atribuições, e mata a Josefina. Vejam, juridicamente nós estamos falando de uma galinha. E uma galinha, claro, que não tem a mesma importância de um ser humano. Mas, naquela situação específica, era Josefina, não era uma galinha. E aí, eu movi uma ação contra o meu vizinho para que ele me indenize, para que ele tenha uma punição, porque ele matou a minha Josefina. Veja, minha gente. Nesse tipo de situação, apesar da gente tratar aqui de uma maneira assim, um pouco mais didática, isso é muito comum de acontecer. Não só com Josefina, mas com vários outros animais. Isso é muito comum no interior. Entre várias outras formas, ou pelo instinto de propriedade desses animais, e porque, por serem meus como propriedade, eles não podem ser usurpados por outra pessoa, ou então pelo instinto sentimental. Então vejam, um direito foi violado. Se você entende que Josefina é importante ou não, não me importa. A lei, ela exime essa descrição. Ela não vai se importar se você concorda ou não, que para mim ela é Josefina e não só uma galinha. E se eu acionar o judiciário para que ele analise, se eu verificar que isso é uma situação em que deva haver uma discussão e que a lei deve apreciar se eu estou certo por querer defender o direito de Josefina ou você está certo porque matou a Josefina, se meu vizinho está certo, a lei não pode se eximir de analisar esse caso. Então, principalmente nesses casos em que há uma discussão se esse direito tem uma validade forte ou não,
é muito importante que a lei se manifeste. E lá no nosso artigo 5º, no inciso 35, ele traz expressamente isso, que independente do direito que for, a lei não vai poder, o judiciário não vai poder excluir a apreciação desse direito ou não. Para vocês aí que pensam em fazer concurso para juiz ou para promotor, se preparem. Quando vocês passarem em concurso e vocês forem para uma cidade muito interiorana, vocês podem se deparar com casos como este de Josefina. E vocês vão ter que sim analisar e muitas vezes analisar com o cuidado, como se Josefina uma pessoa fosse. Então, os nossos princípios constitucionais, eles vêm com força nesses 3 princípios, principalmente, e eles vão defender essa prova, a existência da prova e a necessidade de análise pelo judiciário. E o que acontece? Isso vai ser muito importante porque o nosso direito, ele não é simples de se provar. E lembra quando eu disse para vocês, quando a gente estava trabalhando as peças em si, que o mesmo artigo ele pode acusar e ele pode defender? Então, a prova vai fazer essa diferenciação. Ainda que eu tenha os melhores argumentos, as provas vão me auxiliar a analisar se o direito realmente é meu ou se o direito é do meu adversário. Então, elas produzem amplamente, elas discutem amplamente esse direito. Luiz Guilherme Marinoni, ele traz uma frase de definição que traz bastante para a gente alguns conceitos, algumas explicações importantes. Ele diz assim: o direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de requerer a sua produção. Por quê? Porque existe um momento específico para você fazer essa produção de provas. Porque se não, concorda comigo que se eu pudesse pedir prova enquanto eu pudesse falar, esse processo seria interminável. Se eu posso falar enquanto eu tenho direito, se eu posso falar enquanto o processo existe, esse processo nunca vai acabar. Principalmente se eu quiser protelar ou se eu quiser deixar para lá essa questão. Então, existe um momento, sim, para se requerer a prova dentro de um processo judicial. Então, o direito de produzir prova, ele vai englobar a oportunidade de requerer sua produção, o direito de participar da sua realização, ou seja, se não for uma prova pré-constituída, uma prova que já existe antes do processo, se for uma prova que vai ser produzida no processo, como uma perícia documental, uma perícia médica, uma análise de documentos, uma análise contábil, eu tenho o direito de participar da construção dessa prova, ainda que ela seja feita por um perito judicial. Ainda que ela não seja feita por uma das partes, eu tenho o direito de poder participar. Se eu vou querer, é uma opção minha ou não, ok? E depois ele diz que o direito de participar da sua realização e o direito de falar sobre seus resultados. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que poder discutir amplamente, mandar pergunta de novo, falar sobre isso? Então, por exemplo, vamos dizer que é por isso também que a gente tem a réplica no processo, né? Porque a contestação ela vem cheia de documentos, cheia de alegação, o juiz tem que permitir que o autor fale sobre isso. E ele vai falar sobre os documentos, ele vai falar sobre os seus argumentos, se for um procedimento comum. E se na réplica você precisar juntar algum documento por conta do que foi dito lá na contestação, o juiz deve abrir prazo para a tréplica, que é o momento em que o réu vai contestar a réplica. Então vejam, é importante isso porque para que sempre haja uma discussão plena. Então observe que Marinoni ele vai trazer para a gente que além da prova ser importante, ela é tão importante que ela vai estar com a gente do início até o final do processo. Então, ela vai estar com a gente desde o pedido da prova até a realização da prova e depois sobre a discussão da prova. Então, ela é extremamente importante e ela vai ter esses 3 momentos dentro do nosso processo. Ok?
Vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de provas que nós vamos ter. Como a gente já discutiu, a prova ela é uma produção de um direito fundamental e ela vai ser admitida por todos os meios legais. Porém, como vocês já viram, como a gente já discutiu também em sala, o legislador ele não tem como prever todas as situações do mundo. Então, nós vamos ter aquelas provas que são previstas em leis e outras que não são previstas em lei. E aquelas que não são previstas em lei são aquelas que nós chamamos que são atípicas, mas elas devem ser moralmente legítimas. Elas devem ser aceitas por aquela sociedade. A gente volta no próximo bloco para continuar falando sobre isso.